Olá, bem-vindo ao projeto Mãe Segura. Eu sou Carla Coelho, esposa, mãe de 3 filhos, psicoterapeuta e ajudo mulheres que trabalham a tomarem decisões sem culpa em 4 semanas. E hoje eu vou falar sobre um pilar que sustenta muito as suas decisões, que é a autoestima. E eu quero que você pense o que é autoestima para você. Quando a gente fala dessa palavrinha autoestima, o que você pensa? Porque muita gente já pensa assim em se arrumar, em se cuidar. Tem um pouco disso, mas exatamente o que significa autoestima? E a autoestima, na verdade, é a percepção que você tem de você mesmo, como você se vê, como você acha que merece ser tratada. Isso é autoestima, né? É você entender o valor que você tem. E não é só gostar de si mesmo, mas é reconhecer a sua dignidade, com os seus limites, com as suas imperfeições, com as suas dificuldades, mas sem deixar de ter valor por isso. E a autoestima, ela tem 3 pilares que nós precisamos observar: a autoimagem, a autoaceitação e o autovalor. A autoimagem é a imagem que você tem de você. O autovalor é que valor você dá para você, né? O que você acha que você merece. E a autoaceitação é você entender as suas imperfeições e ser gentil com você mesmo. Você se aceitar do jeito que você é, não no sentido de que não precisa mudar, não é isso. Né? Não é na síndrome Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, não é isso. Mas é se aceitar. Se aceitar nas suas limitações, se aceitar naquilo que você se torna meio frágil, mas que nem por isso você perde seu valor. O que é uma pessoa com autoestima saudável? É uma pessoa que consegue dizer não, é uma pessoa que não define seus erros, que não necessita de validação, aprovação de todo mundo. É uma pessoa que reconhece suas qualidades, seus limites e se trata com respeito. Como você tem trabalhado sua autoestima? Como você tem percebido sua autoestima? Ela sempre tenta agradar a todos, nunca se acha suficiente, quer sempre ser validada, ser aprovada, depende da aprovação do outro, se compara o tempo todo e sempre acha que não merece algo. Eu até às vezes falo trabalho isso muito com os pacientes, né? Que eu falo assim, se alguém chegar pra você e falar assim, nossa, que cabelo bonito, que roupa bonita, você tá bonita, aceita. Aceita. Fala obrigado, porque muitas pessoas falam, que isso, nossa, nem lavei o cabelo. Nossa, que isso, tô de qualquer jeito. Na verdade, é achar que não merece um elogio. Então isso é um sinal, né? É um sintoma de quem está com uma baixa autoestima. É uma voz interna que diz quanto que você vale, que fala o teu valor. E às vezes a sua autoestima está comprometida por traumas, por críticas que você ouviu, por palavras negativas que você ouviu e que você adotou como verdade. E acaba estando com a autoestima ferida. Mas o mais importante disso é que a autoestima ela pode ser reconstruída. Ela pode ser reconstruída e ela deve ser reconstruída. Eu estou aqui para te ajudar nisso. Então, eu vou te fazer a seguinte pergunta: como você, mãe, tem se tratado? Como você se trata? Como você cuida de você? Que palavras você tem usado para você? Porque às vezes, por causa do cansaço, da sobrecarga, de ser multitarefas, a gente acaba falando, eu não consigo nada, eu faço tudo de qualquer jeito. E essas palavras vão invalidando as coisas boas que você tem, porque você começa a ter um olhar focado e específico só para aquilo que você não conseguiu. Então, como você tem se tratado? Que palavras você tem lançado sobre você? E eu estou falando isso porque às vezes também nós carregamos traumas, críticas, palavras duras sobre nós desde a nossa infância. E aí a nossa autoestima foi construída desde lá. Provavelmente nos relacionamentos de autoridades da sua vida, pai, mãe, professor, né, alguma autoridade espiritual, às vezes padre, às vezes um pastor. Então são autoridades que estão na vida de uma criança, na vida de um adolescente, que vão construindo isso a partir das palavras. Elas acontecem também dentro de casa, na família, com irmãos, né? Irmão que chamou outro de você é burro, você não sabe nada, você parece que vive no mundo da lua. Todas essas palavras que a gente vai ouvindo desde a infância, né? E até esse momento, se a gente não trabalhar, né, o nosso autoconhecimento, o nosso olhar interno, uma avaliação iluminada pela razão e pela verdade, né, e não pelo emocional, a gente vai comprometendo a nossa autoestima, ou seja, a gente vai comprometendo a forma como a gente se trata, a forma como a gente se vê e a forma como a gente se aceita. Então, o que a autoestima não é? Arrogância, ego inflado, se achar melhor que o outro, achar que nunca falha. Você aprende a se respeitar, você aprende a não se culpar, você entende que precisa de descanso, você não precisa de aprovação.
Agora, se você vive cansada, tenta dar conta de tudo, se acha sempre insuficiente, acha que se a casa, se você não viver, nada vai acontecer, tudo isso, na verdade, é uma autoestima fragilizada, porque você se cobra o tempo todo. Então, se você se cobra, é porque aquilo que você faz não está bom. E a gente precisa olhar para isso. Né? Aquilo que você faz está bom, pode melhorar? Pode, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre tem que querer melhorar. Mas a gente não pode se cobrar o tempo todo, né? Se estressar, ficar ansiosa com isso. Então, o que a gente precisa pensar na nossa vida adulta, e a gente que é mulher cansada, está exausta com vários papéis na vida, a gente tende a achar que qualquer erro é fracasso. E isso a gente precisa cuidar disso. Cuidado com isso. Erro não é fracasso. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa autoestima e construir uma autoestima saudável. E a psicologia vai dizer, né, o quanto que a autoestima vai refletir nos nossos relacionamentos, vai refletir na forma como a gente toma decisão, refletir nos nossos sims e nãos da vida. Nosso nível de estresse, de ansiedade também estão linkados com a forma como a gente estabelece a nossa autoestima, como que a gente está, à medida que está a nossa autoestima, entende? Então, assim, a autoestima que não é saudável, ela vai também mexer no seu emocional, vai aumentar o seu estresse, a sua ansiedade, a sua irritabilidade. Então, assim, chegar no final do dia e falar, poxa, eu fiz o que eu podia hoje. Poxa, quantas pessoas colocam várias coisas para fazer no dia, no final do dia, ao invés de falar assim, nossa, eu fiz isso, porque com certeza ela fez mais do que ela não fez, ela foca naquilo que ela não fez. Como que você vai construir uma autoestima saudável se você só foca no negativo? A gente sabe que tudo começa no nosso pensamento. Tudo começa na leitura que a gente tem da vida, na leitura que a gente tem das circunstâncias, na leitura que a gente faz, na visão que a gente tem. Então, a gente precisa aprender a não achar que tudo foi ruim. A gente precisa terminar o dia elencando aquilo que foi bom, aquilo que eu consegui. Falando para si mesmo, poxa, que bom que eu consegui isso, que bom que eu consegui aquilo. E o que não conseguiu, a gente reagenda. Ou a gente faz de outra forma, ou a gente elimina, porque às vezes não era nem para ter feito. E aí existe uma situação que é muito comum. Quando uma pessoa, uma mulher, você que é mãe, tem uma autoestima fragilizada, você começa a achar que o seu mérito, o seu valor está a partir do seu desempenho. Por isso que vem a autocobrança, entendeu? Então, assim, é o seu desempenho que dita se você é boa ou não, se você tem valor ou não, se você merece ou não. Só que o que a gente tem que pensar é que você é aquilo que Deus fez de você. Você é a imagem e semelhança de Deus, a sua essência, o seu ser é que te dá valor. Não é aquilo que você faz. Não é o desempenho que você tem no seu trabalho, na sua maternidade, na sua família, que te traz o seu valor, né? Que define o seu valor. O seu valor é a sua essência, é quem você é a identidade que você carrega. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, a sua essência é o ser e não o fazer. Entende? Quando você não usar como critério para autoestima o fazer e usar o ser, isso vai mudar. A sua forma de pensar vai mudar, a sua forma de se olhar vai mudar, a sua forma de se enxergar vai mudar. Então, a autoestima não depende do quanto você faz, do quanto você produz, do quanto você agrada alguém. Está ligada ao seu ser, ao seu existir. E o que ajuda muito a gente a construir essa autoestima saudável, a ter essa visão sobre nós, é ter uma vida ordenada, uma vida interior ordenada, com clareza, clareza a partir da verdade, utilizando a razão. O que vai facilitar essa construção de uma autoestima saudável é você olhar para dentro de si, é você começar a se ordenar internamente, para entender sempre que o ser é mais importante do que fazer. Você é mãe. Seu filho não te olha como mãe pelo que você faz. Você é mãe, é um fato para ele. Então, pensar sobre isso. Você é esposa, você não é esposa pelo que você faz, você é esposa. Entende? Quando você é contratado numa profissão, não é pelo que você faz, porque você está sendo contratada na hora, mas é porque você apresenta ser. Numa entrevista, eles estão olhando para quem você é. Claro, tem o currículo, tem ali todo o seu histórico, né, de trabalho, mas inicialmente você não fez nada ainda. Então é por quem você é, por quem você se apresenta. A gente precisa entender que a autoestima não é você ser maravilhosa e se achar maravilhosa. A autoestima está definida na ordem que você tem na criação de Deus, na visão de Deus, em quem você é para Deus, no ser que você é. Então a gente precisa entender que a gente não pode. Muitas mulheres têm o orgulho disfarçado de força. E a gente precisa cuidar disso.
porque não é esse o caminho. Desvaloriza como se fosse humilde, né? Eu sou humilde. E a humildade não está ligada à desvalorização. E até penso assim, falo muito com as pacientes, quantas pessoas não aceitam ajuda de outro? Aceitar ajuda é ser humilde, é reconhecer que precisa do outro, é reconhecer que não dá conta sozinha e que tudo bem, que naquele momento ela precisa de ajuda. Isso sim é humildade. Então é reconhecer que você não é Deus, você não é onipotente, você não é maravilhosa, mas você é digna. Digna do amor de Deus, digna do amor das pessoas, digna do amor dos seus filhos, digna do amor do seu esposo. Você tem essa dignidade de ser filha de Deus e de receber tudo isso. E receber tudo isso, receber esse amor, não está condicionado a você fazer coisas. Quando você fala, eu não dou conta de tudo, não consegui fazer aquilo, puxa vida, fiz uma agenda e não completei tudo que eu tinha que fazer. Isso é exatamente a autoestima ligada ao desempenho. Então, elimina isso da sua vida. Sua autoestima não está ligada ao seu desempenho. Construa a sua autoestima na sua essência, na verdade que Deus te criou. Você é imagem e semelhança de Deus. Você tem uma ordem na criação de importância para Deus. Aí está a sua autoestima. E a autoestima está totalmente... É um movimento oposto ao ego. Porque o ego, você quer mostrar o seu valor, o seu desempenho, que você é melhor. E a autoestima não é isso. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Porque você já é. Você é um ser criado por Deus, amado, e que tem a dignidade de ser amada pelo ser que você é e não pelo que você faz. Então, a diferença de autoestima e ego. Você não precisa de aplauso, você não precisa que as pessoas te aprovem, você não precisa ser olhada, né, vangloriada. Isso é ego. Autoestima, não. A autoestima é silenciosa, o ego é barulhento. Eu acho que vocês sabem identificar essa diferença, né? Talvez precise só parar para pensar sobre isso. E a gente precisa parar de pensar aquilo. Mãe que é boa não descansa. Mãe que é boa está sempre alerta, né, no controle de tudo. Mãe que é boa não falha, não prejudica ninguém. Claro que você nunca vai prejudicar ninguém, você nem tem essa intenção. Mas às vezes as coisas não vão ser do jeito que você pensou, às vezes as coisas não dar certo do jeito que você planejou. E tudo bem. E pensar que o erro ou a falha está ligado ao agir e não a quem você é. Entende? O erro, a falha, a fraqueza, a distração está na ação. Então eu agi com distração, naquela atitude eu me falhei. E não eu sou uma pessoa ruim, eu sou pior do que qualquer outro. Não está ligada a quem você é. Porque se você pensar nisso, se você ligar as dificuldades a quem você é, você vai se sentir esgotada e com baixa autoestima, você vai se sentir fracassada, você vai se sentir a pior de todas. E é certo que iluminar essa razão com essa verdade é importante para você construir sua autoestima e parar de se culpar. Mesmo quando você toma uma decisão errada, mesmo quando você não tem forças para decidir e delega decisões, mesmo quando você não consegue dizer não, ou quando você diz sim demais, porque isso não está ligado a você ser uma pessoa fracassada. Na verdade, quando naquela ação, naquele momento, no seu esgotamento, você acabou decidindo assim. Então, reconstruir a sua autoestima, né, te leva a voltar para esse lugar do ser, né, e lembrar que as fraquezas estão ligadas à sua ação e não a quem você é. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente está com excesso de decisões? Porque quando a gente se coloca no lugar de quem não pode falhar, a gente tem excesso de decisões, porque a gente precisa decidir sobre tudo o tempo todo. O que acontece com o nosso cérebro quando acontece isso? Fadiga mental, irritação, dificuldade de concentração e fuga de problemas. E aí surge um ciclo: cansaço, culpa, força. E aí você exagera na força, mais cansaço. Cansaço, culpa, força. E assim vai, entendeu? E esse ciclo aumenta a sobrecarga mental e emocional. E aí eu vou trazer a palavra humildade de novo. Não há humildade em se destruir. A gente precisa viver a virtude da vida ordenada. Saber o seu lugar, saber quem você é também faz parte de uma vida ordenada. E isso muda tudo. E por que você tem dignidade? Porque você foi criada por Deus. Você tem uma alma racional. Você é capaz de conhecer a verdade, você é capaz de amar livremente. Você condiciona o seu amor pelos seus filhos, pelo seu esposo a alguma coisa? Não, você ama livremente. Por isso que você não pode se diminuir na sua dignidade. Ao contrário, ela tem que ser aumentada. E o que é possuir uma alma racional? É você ter inteligência, vontade e liberdade. É isso. Você pode falhar na sua ação, mas a tua dignidade, ela continua. Ela não é abalada por causa disso.
Então, você pode falhar numa ação porque você está cansada, você pode falhar numa decisão porque você decidiu na correria, né? Ou decidiu porque queria agradar, porque queria ser perfeita. Você pode falhar numa distração, mas você não deixa de ser digna. Você não deixa de ser essência, imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, entendeu? Então, não se diminua, não coloque palavras contra você, não crie uma autocobrança desnecessária. Você não precisa disso. Você precisa ordenar a vida, ordenar o interno, ordenar o externo também, né? Avaliar o que é prioridade, aquilo que precisa ficar e aquilo que precisa ir embora. Isso te ajuda também a viver, né, essa organização interna, essa ordem interior e a construir cada vez mais uma autoestima saudável. Então, o que valida você, né, o que diz quem você é você ser. Então, chega de comparação. Por quê? Porque você é única para Deus. Você é única para os seus filhos. Você é única mesmo, é um fato. Então, por que se comparar? Então, parou a comparação. Valoriza quem você é. Valoriza você com os dons que você tem, da forma que Deus te criou. Claro que a gente precisa desenvolver habilidades, a gente precisa forjar as virtudes, trabalhar as virtudes, a gente precisa cada vez criar uma versão melhor da gente. Mas a gente não precisa se comparar com o outro, porque você é único para Deus, você é única. Você é tão única que sua filha não quer, o seu filho não quer outra mãe, ele quer você. Seu esposo escolheu você, não escolheu o outro. Então, para que se comparar? Entendeu? Então, como mudar isso na prática? Pare de se provar o tempo todo. Reduza a sua angústia e descanse sem culpa. Tome decisões com segurança. Eu estou aqui para te ajudar nisso. E aceite ajuda sem vergonha. Melhor, essa palavra não é sem vergonha, fica engraçado. Aceite ajuda sempre que você precisar. Não é que a vida vai ficar mais fácil, mas ela vai ficar mais leve. Então, casa organizada, filhos cuidados, casamento equilibrado, mas você também com a autoestima saudável. É isso. Sempre buscando quem você é, a sua essência. Buscando o seu autoconhecimento, buscando mergulhar no seu interior e buscar a raiz, né, da sua essência, que é Deus. E você é a imagem e semelhança dele. Isso vai tornar a sua vida mais leve. Então, converse sobre o que você sente. Pegue pessoas da sua confiança, que você gosta de conversar. Pode falar assim, aquilo que você sente. Você não sair desse lugar de que você não pode sentir dor, não pode sentir tristeza, não pode sentir medo, não pode sentir cansaço. Entende? Você é a imagem e semelhança de Deus, você não é um ser perfeito, você está se desenvolvendo a cada dia, buscando a sua melhor versão, mas você às vezes falha e tudo bem. E o amor ordenado é esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então primeiro vem você. E é legal pensar sobre isso, né? O amor que eu estou dando para o outro está na medida do amor que eu me dou. Então pensa sobre isso, sabe? Esse é o amor ordenado. Ame a Deus em primeiro lugar, ame ao próximo como a ti mesmo. Eu sou Carla Coelho, psicoterapeuta, esposa, mãe de 3 filhos. Ajudo mulheres que trabalham a tomarem decisões seguras em 4 semanas. Estou aqui nesse projeto, Mãe Segura, todas as quintas-feiras também na live ao vivo, para poder ajudar vocês, e agora, nessa aula e na próxima, a reconstruir a sua autoestima. Te espero lá.